nome completo é Maria do Rosário Casimiro. Lá em Catalão, onde eu nasci, tinha uma imagem à esquerda de quem entrava de Nossa Senhora do Rosário. E havia entre as mães daquela época o comum de, pela primeira vez que saía de casa, depois de feito o parto, era ir na igreja levar menino, levar o rebento, os meninos ou menino. E assim a minha mãe fez. A primeira vez ela foi na igreja e joelhou nos pés de Nossa Senhora do Rosário. Eu ainda não estava batizada. E ali ela me entregou para ela. Ela me entregou definitivamente. Me entregou da senhora. Se ela faz o que ela quiser. Mas eu quero que a senhora faça coisa boa. E ela só fez coisa boa. E botou o meu nome de Maria do Rosário. Que tinha outras em catalão, outras Maria do Rosário, também por causa da Nossa Senhora, que é a padroeira de Catalão. Então, isso foi no dia 25 de dezembro daquele ano, 1934. Né? Foi quando eu fui batizada. Então, eu fui batizada em Catalão. Mas o meu pai teve uma encrenca de terras e ele teve que mudar para a fazenda. Sabe? Deixou a cidade. Eu tinha um ano e meio, mais ou menos. Fomos para a fazenda. Fazenda Pé do Morro. Existe lá até hoje. Eu acho que até pertence hoje à Universidade Federal de Catalão, que foi eu que criei. E então nós mudamos para a fazenda. Ali nós vivemos alguns anos. Então havia muita política entre as pessoas, e daí uns 3 ou 4 anos meu pai foi obrigado a mudar, a vender a fazenda e mudar. Aí eu tinha, portanto, uma casa em Catalão, onde nós morávamos e eu nasci, e uma casa em Goiandira, porque anteriormente eles haviam morado lá. E a casa de Catalão era muito melhor do que a casa de Goiandira. Mas nós fomos obrigados a ir para Goiandira por questões financeiras. A casa de Catalão dava um rendimento melhor. Assim nós mudamos para Goiandira e vivemos lá 5 anos. Esses 5 anos realmente foram muito definitivos na minha vida. Muita coisa aconteceu. Inclusive, um episódio interessante é que quando nós chegamos a mudar, o meu irmão Beni, que é 3 anos mais velho do que eu, não tinha ainda escola que presta, escola de roça. Então, meu pai foi nos matricular no grupo escolar, que era a única escola que tinha em Goiandira. E lá fomos só nós dois, eu e o meu irmão Beni, sem lenço e sem documento, sem nada. Vamos lá, acabamos mandando. Meu pai mandou matricular, nós vamos. Chegamos lá e ele perguntou, qual é que é o diretor, Léo Virgildo, professor Léo Virgildo. Ele perguntou, como é que é seu nome? Eu falei, Maria do Rosário. Ele falou, Maria do Rosário de quê? Eu falei, não, é Maria do Rosário. Eu falei, não, tem que ter um sobrenome. Maria do Rosário é seu nome, mas tem que ter um sobrenome. Eu falei, não, é Maria do Rosário. Ele falou, como é que chama o seu pai? Eu falei, Josias Casimiro. Ele falou, então, seu nome é Maria do Rosário Casimiro. E foi a primeira vez que eu ouvi esse nome. Para mim, tanto fazia. Aí me lembro muito bem que ele juntou umas bolinhas de gude na mão, um punhado de bolinha de gude, e me perguntou quantas eram. Eu queria ver meu nível de instrução, que era nenhum. Eu olhei e falei, 10. Ele falou, 10? Não, 10. E era 10 mesmo, mas eu adivinhei. Não sabia, não. Então, isso realmente foi um negócio interessante. Eu tinha por volta de 5, 6 anos.
Mas aí nós não tínhamos registro também. Meu pai, então, foi avisado que tínhamos que registrar. Então, registramos. Eu e o Denis fizemos o registro de nascimento, catalão e tal. Então, naquela primeira fase de vida que eu tive, esses 5, 6 anos de idade, foi uma vida muito boa. A vida era a roça trazido para a cidadezinha muito ruinzinha que era Goiânia. Muito ruim, até hoje é. E aí, quando foi em 1942, aí criaram Goiânia. O Pedro do Vigo criou Goiânia. Em 1933. Mas o que é que Pedro do Vigo fez em 1933? Apenas lançou a pedra fundamental, nada mais. Passaram-se alguns anos sem fazer nada por causa da briga entre os Ludovico e os Caiado, porque os Caiado não queriam mudança. Os Caiados não queriam mudança, queriam que ficasse lá. Então, tem um livro chamado Criação de Goiânia, eu acho, do Jaime Câmara, o que já morreu. E ele conta muito bem a história da polícia de Goiânia. Consta ele no livro que os deputados todos estavam do lado do Caiado. Ninguém queria mudar. Aconteceu o seguinte, que um dia de reunião de deputados, estavam todos numa sala, o Pedro do Vico mandou trancar tudo e falou, só sai daqui morto se não aprovar a mudança da capital. O que sair, morre. Então todo mundo votou. Foi assim que mudou a capital de Goiás para Goiânia. Foi na marra. Então, enquanto isso, a pedra fundamental desapareceu. Ninguém sabe aqui em Goiânia, pode procurar o melhor historiador, ninguém sabe aonde está a pedra fundamental. Supõe-se que seja lá no fundo do Palácio das Esmeraldas, mas ninguém sabe. Bom, quando foi em 1942, houve uma cerimônia aqui em Goiânia, que até o Getúlio Vargas era presidente, veio, que chamou, como você sabe, foi em 1900 e... que ano que eu falei? A senhora falou 42... 1930. 33, 42... É. O meu pai e minha mãe vieram assistir o tal de batismo cultural de Goiânia. Curiosos para ver o que era aquilo. Já tinha o Palácio, em 42, batismo cultural, né? O Palácio, o grande hotel para hospedar as pessoas, o Teatro Goiânia, a escola técnica, que era federal, foi criada uma em cada estado do Brasil, o Getúlio Vargas criou. E que me lembre, era isso. E algumas casas de residência do bairro Popular, do antigo bairro Popular, que hoje é centro, né? A minha mãe ficou encantada com Goiânia. Mas quando nós vamos mudar, porque nós vamos mudar para cá? Ah, bom, já tinha o liceu. Porque aqui tem o liceu, os meninos podem estudar, que lá não tem mais. O Denis conseguiu fazer o curso primário completo, 4 anos. Eu não consegui, fiz só 3. Então eu falo que eu sou uma pessoa que tem o primário incompleto. Então, e meu pai, foi em 1942, 3 anos depois, estava de mudança para Goiânia.
Nós moramos num barracão na Rua 20, e dali meu pai comprou uma casa em frente ao Colégio Santo Agostinho. Vivemos muitos anos ali. Era uma casinha muito pequena, meu pai ampliou, criou mais quartos, criou sala de jantar, criou cozinha grande. E ali nós vivemos muitos anos. E foi aí que eu fiz o ginásio, o curso ginasial, que hoje não existe mais, em frente ao Colégio Santo Agostinho, do próprio Colégio Santo Agostinho. Porque essas freiras eram de catalão. Quando elas vieram da Espanha, que elas eram espanholas, elas foram para catalão. Eu fico imaginando o que queriam essas mulheres estudadas, vindas da Europa, queria com catalão, que era um lugar que matava gente na rua. Né? Mas elas vieram, e de lá elas vieram para Goiânia. Então já tinha um conhecimento do meu pai com elas, com as freiras. E por isso eu fui estudar no colégio delas. Estudei no Colégio Santo Agostinho o curso ginasial, que eram 4 anos depois dos 4 do primário. E estudei lá, fiz o ginásio e o curso científico, que também não existe mais. Antigamente, o colegial era o curso científico, o curso clássico e as escolas técnicas, técnica de comércio, técnica disso, técnica industrial. Meu irmão fez curso técnico, eu fiz o ginásio científico. Meu irmão fez o técnico em comércio, que era nível médio. E chegou a idade de ir para a faculdade, né? Já tinha uma faculdade criada por conta da Cúria Metropolitana. O diretor lá era um padre, um bispo, do Abel. Mas quem tomava conta mesmo, de fato, era o padre Lobo, salesiano, que era o secretário-geral de tudo. Então, ele que mandava e desmandava, e era uma ótima pessoa. Então, eu me inscrevi no vestibular para o curso de filosofia. Que ano era isso, professora? 46. Não sei, não estou lembrada. Porque nós mudamos em 1945. Fazia 3 anos do batismo cultural. Aí foram 4, mais 3, 7. Soma 7 nisso aí, foi 1960 e pouco. Acho que foi 64. Eu entrei para o curso de filosofia, que era da Cúria. Era católica, mas era da Cúria. Então, eu fiz o curso de pedagogia na faculdade de filosofia. Nesse espaço de tempo, avançando, mas em alguns anos, eu sempre fui muito estudiosa e muito trabalhadeira. Sempre minha vida foi estudar e trabalhar. Mas então, durante esses anos, alguns anos, eu fiz vários cursos fora de Goiânia, ganhando bolsa de estudo. O primeiro curso que eu fiz foi no Rio de Janeiro e ganhei bolsa do Senac. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, terminado o curso, eu já estava empregada no Senac. Eu sempre trabalhei na educação. Eu tenho 72 anos na educação.
fiz esse curso no Rio de Janeiro. Depois, eu já fiz concurso, já tinha a faculdade, ainda a mesma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E eu fiz concurso para entrar como professora no curso de Pedagogia. Funcionava ali na Rua 20, quase em frente à antiga Faculdade de Direito, que também funcionava lá. A Rua 20 é a rua mais importante de Goiânia. Goiânia nasceu na Rua 20. E entrei para a faculdade, fui dar aula. Mas eu sempre fui muito ligada à administração. Então, no segundo ano que eu estava na faculdade, já como professora, eu já passei para um cargo de administração, que era o chefe de departamento escolar. Cada faculdade tinha seu departamento didático. Eu fui o meu primeiro cargo na universidade. Daí eu não parei mais. Eu fiz depois, fui mandada para outro curso de, como é que chamava? Era curso de esqueci o nome do mas tinha a ver com cargo que tinha a ver com administração, secretaria, administração. Aí coordenação de algo. Curso, era um curso colegiado de todas as faculdades. Era um curso, não esqueci o nome agora. Era fruto do momento. Aí depois eu fui eleita pró-reitora da universidade. Aí minhas amigas, tá vendo? Dá um passo da reitoria, está com pró-reitora. E, de fato, quando teve eleição, o primeiro reitor foi o professor Colemar. Segundo foi o professor Jerônimo Geraldo de Queiroz. O terceiro foi o professor... Esqueci também o nome dele agora. Eu fui a 8ª reitora. Eu me candidatei e fui eleita. O governo naquela era era o militar. Então, todo dizia que eu jamais seria nomeada, apesar de ter entrado na lista sexta, era uma lista de 6 nomes, candidatos à reitoria. E falava que jamais eu seria nomeada reitora, porque era um governo militar, e militar não ia botar uma mulher, não tinha nenhuma no Brasil, botar uma mulher na reitoria. Mas fizeram. Eu fui nomeada pelo presidente João Figueiredo. O âmago do militarismo. Eu administrei todinha no governo militar. E fui muito bem aceita. Eu recebi muito dinheiro, mandaram muito dinheiro para mim, parece que confiaram comigo. Eu recebi muito dinheiro da universidade. Eu comecei a construir o campus da Samambaia, aqueles prédios mais antigos. Tem até um onde era uma faculdade da área de ciências, que tinha a placa lá com o meu nome, não sei se ainda existe. Fundação minha. Mas antes de eu ser candidata a reitora, eu fui por um cargo que era a administração da extensão universitária na universidade, que tinha, na época, antes de eu ser reitora, bem antes de ser pró-reitora, eu fui para essa função que tinha um campus avançado em Picos. Não sei se você ouviu isso lá.
Nós trabalhamos 12 anos em Picos. 12 anos em Picos, no Piauí. Quem me falou isso foi o professor Paulo, que foi vice-reitor da agronomia. Ele contou dessa história que ele esteve no Piauí, inclusive a cidade dele, é o estado dele, e ele comentou a respeito disso, de Picos, que depois foi descontinuado, né, a relação das universidades. E fui muito feliz, muito feliz. Lá no campus de Picos, antes de eu ser pró-reitora, eu fui presidente da comissão, essa comissão lá de extensão universitária. Que ano foi isso, professora? 72, por aí. Por aí. E 10 anos antes da senhora ser reitora. Aí, teve uma ocasião, só para você ver o prestígio que a gente tinha, foi a inauguração da Catedral de Picos, uma igreja construída em cima de uma pedra, muito bonito. E eu levei o coral da universidade todinho, inteiro, com passagem aérea grátis, para cantar na inauguração da catedral. O povo de lá ficou encantado, nunca tinha visto aquilo. Elas puxavam a roupa das meninas do coral, para moça, a senhora canta bonito, cantaram Noites Goianas, cantaram tudo. Foi uma beleza. Mas tinha umas 30 pessoas no coral. Até hoje existe o coral. E era dirigido pela dona Fifia. Ela trabalhou comigo muitos anos, ainda como reitora. Ela aposentou na minha época de reitora. Ela, a Tânia e tantas outras que participavam do coral. Então, depois é que eu fui nomeada pró-reitora de extensão. Aí nós criamos campus de Catalão, criamos campus de Jataí, criamos um campus em Porto Nacional, criamos um campus em Firminópolis, que está lá até hoje. O de Porto Nacional passou para o estado do Piauí, está integrado na Universidade do Federal Estadual do Piauí, não, desculpa, Tocantins. A Universidade Estadual de Tocantins, da qual eu fui reitora, mas vou chegar lá. Bom, então administrei meu tempo lá, fui muito feliz, recebi muito dinheiro, deixei a universidade com mais de 30 milhões de dólares doado pela AID. E deixei meu sucessor cheio de dinheiro, uma caixa cheia. E, terminado meu mandato na universidade, meu mandato de reitora, Isso em 86. Mais ou menos. 82 a 86 foi o seu mandato de reitora. Né? Terminado o meu mandato, eu fui nomeada para fazer um curso em São Paulo. Então, no primeiro ano que eu deixei a universidade, foi 7, né? 87. Eu fui para São Paulo fazer um curso chamado curso da OEA, Organização dos Estados Americanos, em convênio com a Universidade de São Paulo. E então tive lá um ano fazendo esse curso de planejamento para a América Latina. Tinha um elemento ou dois, no caso de Goiás tinha 6, de cada estado lá. E de cada nação, era um grupo grande. De cada nação latina tinha um participante. Nós fizemos esse curso e eu voltei e assumi a minha função na universidade.
após o reitorado. Não fui bem recebida na Faculdade de Educação, que era minha, sabe? E... Por quais motivos, professora, a senhora acha que foi... Olha, eu não sou de esquerda, nunca fui, e abomino a esquerda. E a faculdade estava muito cheia de esquerda. Até hoje, acho que ainda tem. Até hoje ainda. Então, eu acho que era uma questão ideológica. Não consegui grande coisa. Começaram a me dar, a lecionar disciplina que eu nunca tinha visto, disciplina que eu era especializada, punha outra pessoa, e assim foi indo. E eu andei brigando lá, sério, nas reuniões da Faculdade de Educação. Como é que a senhora... Aí foi nomeada uma diretora, a professora... Estou vendo a fotografia dela aqui na minha cabeça e não estou lembrado do nome. Daqui a pouco a senhora lembra. Ela me chamou e falou: Cassimiro, eu estou sabendo o que está acontecendo aqui. Elegeu a diretora nova. Se eu lembrar, eu falo o nome dela. Enquanto eu telefono para ela telefona para mim também. E então, nós queremos criar um curso de pós-graduação. Eu queria, então, botar você nesse cargo e você largar a licenciatura para lá. Falei, tá certo, eu aceito. Aí fiz o primeiro curso de mestrado que teve da Faculdade de Educação, fui eu que organizei. Aí a Faculdade de Direito viu aquilo, pediu também para mim ir fazer para eles também o curso de mestrado em Ciências Agrárias. O primeiro curso de mestrado também na Faculdade de Direito. E fiz o curso, fiz para eles Aí eu resolvi, então, que estava custoso para mim ficar a minha vida na Faculdade de Educação. Tiraram a licença-prêmio, que eu nunca tinha tirado. Eu já tinha mais de 20 anos de faculdade, de universidade, nunca tinha tirado a licença-prêmio. Você sabe o que é uma licença-prêmio, né? Então eu resolvi tirar 2 anos. Não, 1 ano, né? Porque a licença-prêmio é de 6 meses. Então eu resolvi tirar os dois anos depois disso. E ficar à toa, vou ficar à toa. Aí, tirei. A Faculdade de Educação foi contra. O voto só queria me dar uma licença. Aí eu recorri ao Conselho Universitário, pedindo os 2 anos, as 2 férias, que eu não tinha gozado, eles me deram. Eu saí para ficar à toa. Mas aí o Henrique Santino era governador de Goiás. E, através da professora Cristina Kratz, que você conhece muito, ela faz parte da entrevista também, que queria conversar comigo. Eu fui conversar com o governador, cara a cara. Ele falou: eu ouvi falar que a senhora tem uma vaga, está dando uma folga lá na faculdade agora? Eu falei: tô. Pois eu queria criar uma universidade em Anápolis, queria que a senhora criasse para mim. Eu falei: como é que o senhor quer essa faculdade? Eu lá, igual às outras. Eu falei: o senhor não quer uma universidade mais moderna, mais como a gente vê por aí, pelo mundo afora? Eu falei: não, eu quero eu tive a impressão que eu tinha uma promessa política em Anápolis de criar uma faculdade lá, uma universidade. Falei: muito bem, sim senhor, vou criar. Criei. Aí eu ainda tinha muita amizade em Brasília, no Ministério da Educação, que depois acabou, nem conheço o pessoal que está lá. Aí
Lá em Brasília, eles falaram, não, você tem que ser reitora dessa universidade. Eu falei, não vou ser. Eu tenho certeza que o governador tem um problema político em torno disso. Quando terminou tudo, que eu já estava fazendo a relação financeira, parte final do que existe numa universidade, deu-se a inauguração da Universidade Estadual de Anápolis, não de Goiás. O Santino queria uma universidade em Anápolis. E era de Anápolis. Sim, senhor. Criei. Quando chegou no dia da inauguração, lá em Brasília eles falavam isso, que eu devia ser a reitora dessa universidade. Falei, não vou ser. Aí eles me nomearam suplente de conselheiro. Então eu não fui. Não fui receber acho que me senti ferida mesmo. Então eu pensei que eu era igual o pedreiro Valdemar, que constrói o edifício e depois não pode entrar. Me senti igualzinho o pedreiro Valdemar. Aí, naquela música antiga, né, dos carnavais. E terminei de Anápolis, bem não terminei Anápolis, eu já tinha o convite do Siqueira Campos para ir para Tocantins, fundar uma universidade lá. Aí eu saí de um lugar e fui para o outro. Fui lá, fundei, está lá eu fui muito bem, os políticos. Quando terminou o mandato do Siqueira Campos, ele não fez o sucessor dele. A oposição ganhou. Então eu fiquei realmente com dificuldade, porque os outros secretários de Estado, quando o Moisés Avelino, que era o opositor, ganhou a eleição, todos os outros, como é costume, entregaram os cargos. Eu não entreguei, eu não tinha cargo, eu tinha um mandato. Eu não entreguei. Aí eles me tiraram da folha de pagamento. Aí eu liguei para o secretário de Finanças e contei para ele. Eu falei, eu não vou pedir exoneração. Se quiser que me exonere, mas eu não vou pedir, porque eu não tenho um cargo, eu tenho um mandato de 8 anos. E era de 8 anos. Aí falei, não, e eles lá falam, não, 8 anos é só senador, o que é 8 anos, não sei o quê. Finalmente, eu fiquei 17 meses, mas deu para criar a universidade, está lá até hoje, há 5 anos atrás, eu fui convidada para ir lá, eu fui. Eu estava falando o quê? Que nesse período de 17 meses deu para a senhora criar a universidade. Criar a universidade, fazer um concurso de professores, fazer um concurso de funcionários e criar 2 faculdades no interior. No interior. Um em Arraias e outro numa cidade que fica ali perto de Palmas, perto de Iracema, porque quando criou o Estado, aonde é Palmas era mato só. Então o governo funcionou em Miracema. Então eu morava em Miracema. E do Estado construído lá onde hoje é a capital, Palmas, só tinha o palacinho, que era de madeira, provisoriamente, e a residência do governador, que também era de madeira. Aqui, o palacinho existe até hoje, está lá, é histórico. Então não tinha nada em Palmas. A gente tinha que ir e voltar para despachar com o governador. De Miracema, umas estradas horrorosas. Faltava só cair nos ribeirão, que a quantidade de ribeirão que tinha entre Miracema e Palmas. E hoje está tudo asfaltado, está uma beleza, está uma avenida. Hoje não, há muito tempo. Mas assim foi a minha vida, sabe? Depois que eu voltei do Tocantins,
Eu cheguei aqui em Goiânia, passei em Brasília para dar uma satisfação para o Siqueira, que estava lá, ele que me nomeou. E de lá eu vim para Goiânia e eu já era presidente, eu já era membro da Academia Goiana de Letras, que eu tenho 16 livros publicados, sou escritora. E na academia, eu me candidatei a presidente e ganhei. Fui presidente de 2 mandatos na Academia Goiana de Letras. Fui me dedicar à Academia Goiana de Letras. E assim, depois eu já estava idosa, né? Já estava muito avançada em idade. Depois da academia, eu fui indicada para o Conselho Estadual de Educação. Fui presidente também do Conselho Estadual de Educação. E estou lá até hoje ainda. Meu mandato vence o ano que vem. Meu mandato foi renovado com todos os governadores que passaram aí durante esse período. Todos me reconduziram. Agora, não sei se o Caiado vai me reconduzir mais uma vez, porque quando chega lá, os mandatos são de 4 anos. Quando terminar esse mandato de 4 anos, o ano que vem, 40, como é que chama esse? Esse será 2025. 2025. Estamos em 2024. Eu já terei completado 90 anos de idade. Eu não sei se ele vai cometer a besteira de me nomear de novo, porque eu não sou mais aquela antiga, né? Eu sou uma anciã. Como é que a senhora se sente hoje, tendo passado por vários cargos, ajudado a construir a UFG e essas outras instituições? Parece, Pablo, que acontecia por milagre, aparecia na minha frente. Aparecia na minha frente. Então, fui guiada por Deus. Eu acho que eu fui guiada por Deus. Acho não, eu tenho certeza. Agora estou aqui, continuo no conselho até o ano que vem. Hoje teve reunião, amanhã vai ter. Agora nós vamos ter um recessozinho de 1 semana e meia. Depois voltamos novamente. E, por enquanto, eu tenho só o conselho. E a senhora tem comparecido? É presencial, as reuniões? Como é que é a sua dinâmica hoje? Hoje, eu tenho um patrimônio que eu administro. Valdemar é meu braço direito. Eu faço isso e acompanho as reuniões do conselho. Presencial? Mas não viajo mais. Eu não tenho muito problema, muito facilidade nas pernas, sabe? Eu ando de bengala. Então agora, esperar, ó. Porque bem antes, eu pedi a Deus para comemorar os meus 100 anos, lúcida e com a graça de Deus. Agora eu estou achando 100 anos pouco. Estou pedindo mais. Porque eu vou completar 60 anos, 90 anos. 10 anos passa por cima da cabeça. Quando eu vi, nossa, já faz 10 anos. Então eu quero mais de 100. Espero que Deus me dê com saúde e lucidez. Lucidez é importante. Vamos falar um pouquinho de futuro, então. O seu museu, é museu que a senhora está chamando? A senhora poderia comentar um pouquinho? É um instituto. Quer dizer, é meu porque eu sou presidente, mas são 22 sócios. São 22 sócios que criaram esse... Faz 6 anos isso. Criaram o chamado Memorial de Maria Cassimira. Ainda não escreveu nada lá não, mas está tudo pronto. Tem umas bíblias, umas coisinhas assim, que ainda quer levar para lá. Mas está prontinho, mas não me interessou muito fazer festa de inauguração, não interessou isso não. Mas a senhora acha importante o memorial?
Aí, acho. Depois eu vou te contar por quê. Quando criou o memorial, o pessoal criou, fez o estatuto, registrou no cartório, está tudo legalizado, tudo legalizado. Mas fazer mesmo nada. Passou um ano, passou 2, eu falei, não, tá certo, meu irmão está envolvido nisso. Aí eu resolvi fazer por minha conta. Empobreci. Gastei todo o dinheirinho que eu tinha, eu empreguei lá, construí, mobiliei e levei todo o meu acervo. Só de livro tinha uns 2.000. Tem uma biblioteca grande lá, que eu já juntei muito mais livros. Além dos livros, tem alguns artigos religiosos que a senhora falou, né? Tem meus livros. Meus livros são todos lá. E todos eles, os 16. E é difícil achar os 16, porque já acabou, já perdeu, eu estava na faculdade ainda, estava na universidade ainda, quando eu comecei a escrever. Então, aqueles primeiros não existem mais. Só tem os que estão lá no memorial. Mas tudo fiz por minha conta, sabe? Agora, tem uma vice-presidente que me ajuda muito, mas eu é que administro mesmo. Eu é que administro. Estou vivendo agora o memorial. Muito bem, depois eu vou ter o prazer de conhecer. Eu queria lhe fazer uma pergunta para a gente resgatar algumas coisas. Quando a senhora foi reitora de 1982 a 1986, quem que trabalhou com a senhora? A senhora poderia fazer esse exercício de lembrar seus pró-reitores? O Ronaldo Zica, que foi o meu braço direito, era pró-reitor de administração. Porque as pró-reitorias foram criadas pelo professor Pirillo, quando ele era reitor. Ele criou cinco pró-reitorias. E eu fiquei com a distinção. E quem me ajudou muito foi o Ronaldo Zica, eu estou esquecendo os nomes. O professor Paulo Ximenes estava lá no Piauí, depois foi para Jataí, o Catalão? Foi. Agora eu me esqueci. Foi. A gente acaba esquecendo dos dados. Agora Jataí e Catalão progrediram muito e viraram universidade, né? Então eu costumo falar que foi a presidenta, como é que chama? Que assinou a lei criando as universidades de Catalão e de Jataí. É que ela chamava? Dilma Rousseff? A Dilma. A Dilma que assinou. Mas a única coisa que a Dilma fez foi assinar a lei, que já estava em andamento. E quais foram os desafios, talvez, o principal desafio da sua gestão? Foi tudo tão fácil, sabe? Por quê? Como eu disse a você, as coisas apareciam na minha frente. Eu tinha que decidir de entrar ou sair. É aquela história do cavalo passar da riada, né? Você entra, monta ou não monta. E sobre a lista sextupla? Porque hoje a gente tem a lista tríplice, que é legalizada, à época era legal a lista sextupla. Como é que foi? A senhora consegue lembrar daquela eleição? Como é que foi essa montagem dessa lista? Quem eram os outros concorrentes? Antigamente, quando a universidade foi criada, no tempo do professor Colemar, do professor Jerônimo, o mandato era só de 3 anos. Sabe? Depois passou a ser de 4. Depois passou a ser de 4, podendo ser reconduzido uma vez. Então teve essa evolução. Eu peguei a de 4. Eu fui pró-reitora 4 anos com o professor Cruciano. E devo muito ao professor Cruciano, porque ele deixou eu fazer tudo que eu queria e me deu muito apoio.
E ele falava, vocês tomam cuidado com a Casimiro, porque ela tem muito prestígio no MEC, ela pode virar reitora. Não, não vira não, o governo é militar, não vira não. Aí virei. E assim foi indo. E o fato da senhora ser a primeira mulher reitora no Brasil? No Brasil, é. Ninguém esperava que a senhora não. fosse nomeada. Inclusive, os meus amigos do Ministério da Educação diziam que foi um descuido, brincando comigo, né? Que foi um descuido que eles tiveram, que jamais cometeriam o erro da outra vez, de botar uma mulher. Mas nada, logo depois foi nomeada uma mulher no Rio Grande do Sul, abria a porteira. É um marco, né? Não deixa de ser um marco. É. Esses amigos que a senhora tinha no Ministério da Educação eram advindos da sua relação já da universidade? Não, não era não. Não? Foi feita no trabalho. Foi feita no trabalho. Não sei se ainda estão vivos ou não estão. E a senhora ia muito a Brasília? Demais. Antes da nomeação? Antes da nomeação, porque eu trabalhava quando eu era coordenadora do campus avançado de Picos. Era um convênio com o Projeto Rondon. Então eu andei o Brasil inteiro para o Projeto Rondon. O Projeto Rondon pagava avião, diária, hotel, tudo. Viajei muito. O único estado do Brasil que eu nunca fui foi no Amapá. No Amapá, lá no extremo norte. Lá eu nunca fui no Amapá. Por conta do projeto? Todos os outros eu fui, e em alguns, várias vezes. Amazonas, assisti muita ligação em Amazonas, Pará. E fazendo palestras, sabe? Eu fiz mais de 20 palestras em universidades brasileiras sobre extensão universitária. Eu era tido, na época, como a pessoa que mais entendia de extensão universitária. Isso final da década de 70. É. Quando eu passei a ser reitora, isso diminuiu muito, porque o trabalho exigia muita presença, né? Como é que ficou a sua vida pessoal à medida que a senhora foi avançando nos afazeres acadêmicos, de gestão? Como é que a senhora balanceou a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Eu me dediquei mais à profissional. A senhora se arrepende? A senhora se arrepende de ter investido mais na profissional? Não. Mas como disse a você, eu acho que foi uma bênção de Deus. Foi Deus que traçou o meu caminho. Eu tenho que agradecer a Deus. Mas, por exemplo, a gente sente alguma coisa por dentro. Recentemente, na Academia Goiana de Letras, teve uma solenidade. Que esteve presente a nossa atual reitora. Professora Angelita. Angelita. Ela estava na mesa. Foi saudada com todas as honras. Eu era a primeira sentada lá. Era a primeira reitora no Brasil. Né? Primeira na Universidade Federal de Goiás. Não citaram meu nome. Ela citou. Mas o presidente que estava presidindo nem me citou. Ela citou a Angelita. De maneira que tem gente que esquece, né? Mas nós estamos aqui fazendo esse projeto de entrevistas para tentar deixar um pouco mais registrado a memória e a história de todos vocês. Obrigado. Foi custoso esse encontro, né? Desde o ano passado. Desde o ano passado? É. Hoje quase não sai. E eu encontrei a senhora lá na Assembleia Legislativa, aquela audiência pública
promovida pela deputada Bia, salvo engano. Pela Bia. Foi um registro importante, né? Foi. Como é que a senhora viu aquela homenagem e as homenagens que a senhora vem recebendo? Não, eu agradeço muito assim, o que acontece. Inclusive, aquela homenagem é interessante, porque ali era o PT. E eu não sou do PT. Eu não sou de partido nenhum, mas esquerda não. E como é que a senhora recebeu um pedido de uma deputada petista? Mas uma amiga minha, Bia, eu votei nela. Então, eu não sou do PT, mas o que foi prefeito de Goiânia, eu votei nele também. Paulo Garcia? Paulo Garcia? Não, o que era do PT. Do PT? Acorce. Mora ali pertinho aqui. O Acorce ficou muito meu amigo. Quando eu fui presidente da academia, ele reformou o prédio da academia todinho, trocou o telhado, cortou, podou as árvores que estavam transferindo cupim para dentro do prédio. Me ajudou demais o Darcy Acorce. Me ajudou demais. Ele ocupa qualquer cargo aí desse governo aqui. A senhora está tentando lembrar de um gestor da UFG? Por acaso não é o Edivar? Professor Edivar Madureira? Não. Edivar foi ótimo. Me trata muito bem, me considera muito mesmo. Tenho muito a agradecer ao Edivar. Mas que foi prefeito de Goiânia. Tanto que eu falei para o Edivar, se eu for prefeito de Goiânia, mesmo você sendo do PT, eu voto em você. Ele falou, não, vai ser a Adriana. Falei, então tá bom. Aí a Adriana teve lá na Academia Feminina de Letras e Artes em Goiás, a qual eu pertenço também. A Adriana teve lá, foi muito simpática, sabe? Muito simpática. Eu não sei quem é que vai, eu não sei quem é que eu vou votar nessa eleição. Você me dá um palpite? Eu não posso lhe dar o palpite aqui. Eu estou fazendo uma entrevista com a senhora. Vamos combinar o seguinte, que um bom voto é um voto em quem apoia a educação. Votar quem apoia a educação. Porque esse partido da educação, ele permeia muitos partidos. Sobre todos. Talvez essa seja a nossa fortaleza. Inteira, desde que eu me entendo por gente, eu comecei com 17 anos a trabalhar na educação, como professora no grupo escolar modelo. Porque quando foi criado o liceu, ainda foi quando inaugurou Goiânia. Criaram o liceu, curso médio. Né? Aí fizeram também o grupo escolar modelo para o primário. E eu fui dar aula no grupo escolar modelo, aonde hoje funciona a academia. Academia. Então, eu acho que eu vou me aposentar de tudo no mesmo lugar que eu comecei, que é aquele prédio ali que tem ali no fundo do liceu, no fundo do Teatro Goiânia, naquela pracinha. A vida é assim? Ela dá voltas pelo mundo e acaba voltando para o mesmo lugar? Eu voltei no mesmo lugar. E a vida é assim? Acho que eu vou terminar. Porque depois de 90 anos, ninguém vai querer me empregar, não. A senhora acha? Eu acho. Vamos reconduzir a senhora, então, para a UFG, para esses projetos de memória. UFG, né? Não é que tenha possibilidade, que há representantes da comunidade, tinha, né, antigamente, no Conselho Universitário. Eu me lembro do Hélio Naves, lembra do Hélio Naves? Não, eu não lembra, recordo. Né? Do Senai. Mas a senhora falando aqui, a gente vai pesquisar. Do Hélio Naves, ele é uma grande pessoa, é uma pessoa que merece muito, ele já morreu. E
Então, no tempo do Hélio Naves, ele foi membro do Conselho Universitário. Ele não era da universidade. Ele representava o comércio, o SENAC. O SENAI, né? SENAC, SENAI são irmãos gêmeos. Do seu legado, o que a senhora destacaria no legado da participação da senhora na gestão da UFG como reitora? A senhora vem falando, vem construindo isso ao longo da nossa entrevista. Talvez Jataí, a senhora falou que criou... Catalão e Jataí são duas universidades criadas praticamente por mim, né? Fora Picos. Como é que foi o processo? Fora o Tocantins. Como é que foi o processo de Catalão e Jataí? Quais as articulações necessárias para se criar ou começar a se criar uma universidade? Eu pensei em criar um campus avançado na cidade, em cada região de Goiás, cada região na cidade mais importante. Então, eu queria criar naquela região, em Rio Verde. Mas Rio Verde tinha um começo de faculdade. Jataí não tinha nada. Então, eu optei por Jataí. E Catalão, eu sou de Catalão, né? Mas os políticos de Catalão foram terríveis. Uma brigaiada, cada um queria ser o pai da criança. Uma brigaiada. Eu fui dar um castigo neles. Criei primeiro Jataí, depois Catalão. E eu falei, ó, cria se eu quiser. Afinal de contas, eu sou a reitora. Não é por causa de deputado fulano de tal, nem do deputado fulano de tal, nem do outro. Não é por causa de nenhum. Mas todos queriam ser o pai da criança. Eu falei, não vai criar. Aí, quando acalmaram os ânimos, foi que eu criei Catalão. Qual é a importância que tinha naquela época? Hoje a gente já conhece um pouco mais, mas qual é a importância de uma universidade numa cidade? Eu acho que o que nós éramos era a Universidade Federal de Goiânia. Saiu uma pessoa de Jataí, de Catalão, de Rio Verde, como aconteceu comigo, afinal, né? Eu saí de lá. Mas não é muito difícil. É difícil. Naquela época era mais ainda. Era muito mais. Isso faz muitos anos. Nós estamos falando coisas de 30, 40 anos atrás, né? Nós estamos falando de coisas bem antigas. Então é isso. E gera um impacto econômico, gera um impacto cultural, gera muito impacto na cidade. Já. Né? Para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que não devia ser uma universidade. No meu discurso de posse da reitoria, eu falei isso. Não pode ser a Universidade Federal de Goiânia, é uma Universidade Federal de Goiás. Então, tem que ter tentáculos no interior, porque o interior tem muita riqueza, e a gente ignora isso, inclusive sabedoria. Em muita coisa, eles são mais sábios do que nós de universidade. Né? Então, era preciso estender. Afinal de contas, eu sempre mexi com a extensão. Né? Era preciso estender. E fui Catalão, Jataí, Posto Nacional, que era a principal cidade daquela região. Né? E houve um processo que foi até muito longo em Tocantinópolis, lá no extremo norte. Eu fui lá, era deputado estadual por Goiás, o Siqueira Campos. Ele me levou lá para ver. Eu fui com 2 ou 3 assessores, avião do governo.
Mas aí teve uma série de prefeitos ruins que fez o projeto falir. Sabe? Não deu para sair nada em Porto Nacional. Hoje tem uma faculdade lá do estado, deve pertencer a Unitins. Essa sua característica inicial de ser uma professora de extensão, de investir na extensão, foi o que fez a senhora, como reitora, expandir as universidades a partir da sua leitura? Foi, de uma certa forma, foi sim. Eu procurei expandir a universidade, fazer a universidade presente no estado de Goiás. Essa foi a minha aspiração e consegui realizar, né? O que a senhora mais falou? Quando eu estava no curso, fazendo o centro, o campus de Jataí, nós criamos o curso de biologia. Não criamos curso vagabundo, não. Era filosofia, era biologia, física e matemática. Foram os primeiros cursos de Jataí. Aquele curso difíceis. E depois é que veio o curso de pedagogia. Depois de tudo aquilo. Hoje já começa com pedagogia. A UEG, por exemplo, tem pedagogia no mundo inteiro. E o que a senhora falou no seu discurso de posse? A senhora comentou um pouquinho dele. Será que sobre a extensão. O que a senhora falou mais naquele discurso? Uai. Se a gente puder relembrar disso. Podemos relembrar, né? Ou dos primeiros passos da senhora na reitoria. O que eu fiz quando eu entrei para a reitoria? Primeiro. Eu acho que já foi os campi. Porque, como eu estava te dizendo sobre Jataí, faltava os laboratórios para o curso de biologia. Não tinha nem um tostão. O nosso pró-reitor de administração, que Deus o tenha, na época, ele me perguntou: professora, a senhora tem jeito de fazer os laboratórios? Eu falei, não. Então, como é que a senhora vai fazer? Eu vou fazer. Aí a Maria Valadão, que precisa ser aceitada, me deu o dinheiro, enfim, eu fiz os laboratórios todos. Maria Valadão, Valadão. Ela ocupava que cargo? Esposa, primeira-dama de Goiás, na época do Maria Valadão. Ela era a primeira-dama. Ela me deu o dinheiro. Eu fiz os laboratórios do curso de biologia. Um pró-reitor do Joel, que eu não vou falar o nome por uma questão de ética, mas se quiser eu falo também. A senhora fique livre para falar o que quiser. Tirou o curso, todos os laboratórios de lá e trouxe para cá. Foi uma vez com um caminhão, o povo cercou as entradas e a saída e não deixou. Ele foi depois, de noite, com o mesmo caminhão, trouxe tudo. Ele era o pró-reitor dessa área de educação. Não lembro mais os nomes. Matemática, física e química. Não fiz biologia porque o diretor da biologia, que também já, que Deus o tenha, não quis. Porque eu tinha
contar com a participação da faculdade aqui, correspondente, né? Eu tinha que contar com eles, porque tinha que aprovar a ida dos professores para lá. E os professores daqui da aula lá e voltavam. Teve uma que até morreu na estrada. Foi acidentada. De maneira que a minha grande participação, eu acho que foi a extensão universitária. Nos campi. Principalmente nos campi. Mas a gente trabalhava muito na Vila de Itatiaia, muito mesmo. Nós tínhamos um posto na Vila Itatiaia. Aquela Vila Itatiaia, quando começou, foi no meu mandato. Quando começaram a fazer o loteamento lá. Hoje está grande. Eu tenho ido lá. Outro dia eu fui lá para crismar uma pessoa, fiquei admirada de ver a Vila Itatiaia. Inclusive tem uma basílica lá. São 8 no mundo. Professora, a senhora tem algumas imagens, documentos guardados que a gente pudesse, de repente, digitalizar para dar acesso? Pablo, eu estou na seguinte situação. Você está vendo as paredes tudo manchada, porque eu estou levando tudo para o memorial. Eu observei. Sabe? Tem pregos, mas não tem os quadros. Eu fiz o orçamento, ficava muito caro, falei, agora eu não posso. Mas você vê os pregos e os buracos, né? Principalmente nas 2 salas. Essa é da sala de jantar, que é a de lá. Estava tudo furado. E manchado com as manchas dos quadros, né? Que foi tudo para meu acervo, que eu disse para você, cultural, artístico e literário. Foi tudo para lá. Um contador que trabalha para mim, lá no memorial, ele foi lá ver como é que era o negócio. Quando ele viu, falou, mas tudo isso estava no apartamento da professora. Aí eu estava com o Valdemar. O Valdemar falou, tudo isso estava entulhado no apartamento da professora. A senhora tem muitos artigos religiosos aqui, imagens. Tem. Essa sua devoção acompanha a senhora. Lá. Tem um oratório lá. Então eu começo com o Divino Pai Eterno, que é o Pai de todos. É o Criador, né? Depois vem Jesus Cristo e o Espírito Santo, que estão abaixo, são dependentes do Pai Todo-Poderoso. Depois vem as Nossas Senhoras. Tem duas prateleiras de Nossa Senhora. E, finalmente, os santos. Então, está pela ordem de importância, lá da milícia celeste. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, e aí a gente já pode ir se encaminhando para o final da entrevista, a respeito da sua condição de mulher num ambiente bastante masculinizado, que eram as reitorias. Exatamente. A senhora enfrentou o que chamamos de machismo? Como é que foram? Se puder contar causos sobre isso. Enfrentei, mas não foi muito, não. As pessoas me respeitavam muito. Mas aparecia pintura minha, pejorativa, no campus. Me lembro disso. Como é que era essa imagem? Tipo como se fosse uma charge, assim, pejorativa? Me lembro disso. Vieram me contar. Falei, não quero nem ver. É melhor não ver? É melhor não ver. Mas tinha. Eu tinha os meus inimigos da universidade. Eu tinha. Como é que a senhora administrou isso? Continuei trabalhando normalmente. Não liguei importância, não. Larguei de lado. Larguei de esquerda.
Mas eu tive inimigos na universidade. Existiu uma crítica à senhora ser a reitora do governo e existia também a questão de machismo, misoginia, coisa parecida? Quando deu a abertura política, foi que doeu mais. Foi do João Figueiredo, né? Que fez a abertura política. Quer dizer, ninguém entende que foi um militar que fez a abertura política, não foi um civil, foi um militar. E foi o João Figueiredo, o que me nomeou. E então, é como se você soltasse um pêndulo de um lugar e ele avançava para o outro extremo. Então, quando deu a abertura, a esquerda exaltou muito mesmo, até que o Kendall foi e equilibrou. Mas demorou. Por isso eu preferi sair de Goiânia e ir para o Rio de Janeiro fazer um curso, que eu ganhei a bolsa, porque podiam falar de mim pelas costas à vontade. Eu estava longe. Eu achava que depois do primeiro ano fora da universidade, eu já encontraria um plano mais humano para mim. Mas eu voltei para a Faculdade de Educação, que era minha, e como disse a você, já vou dizer a você, eu fui mal recebida. E como é que foi no período anterior à sua gestão, antes de 82, em relação ao governo militar e à universidade, a militantes, a pessoas, né, estudantes? A senhora poderia comentar um pouco conosco a respeito disso? Antes de 82, eu não vivia a universidade que eu passei a viver depois, né? Então eu não tenho muitas lembranças do tempo do Perillo, do tempo dos... Mas todos eles governaram a universidade no período militar, que foram 20 anos, né? Então foram vários reitores. Teve um que foi até interventor em Goiás. Você sabe que teve um interventor. Ninguém liga para ele. Ele não está nem na lista das galerias. Ele não está nem. Pode olhar lá as galerias que não tem. Foi por quanto tempo? Dele. Foi por quanto tempo? Foi por um ano? Foi por pouco tempo. Foi pouco tempo, né? É. Quem gostava dele era uma pessoa formidável, que era a dona Belquis. Você não lembra da dona Belquis? Mas só o nome, né? Eu já sei, já foi muito citado. Ela gostava dele. Ela falava que ele não merecia o trato que eu estava recebendo aqui. Ele foi muito mal recebido aqui. Tanto é que até hoje eles nem põem o retrato dele nas galerias. Nem falam nele. Eu não lembro nem o nome dele. O seu período de 82 a 86 é considerado um período, pelo menos do governo militar, um período quase que de transição, né? Foi de transição praticamente, já foi o final. Porque o período anterior, de 64 a 70, foi um período de mais turbulência, não? Turbulência, é verdade. É verdade. O período do João Figueiredo foi mais ameno. Ele deu apoio. Você viu uma coisa? Falaram que eu não poderia ser nomeada porque eu era mulher. Mas o João Figueiredo, além da primeira mulher reitora, ele nomeou a primeira ministra da Educação, que foi Sérgio Ferreira Ferrado.
Então, os militares demonstraram que não são tão machistas assim. Nomeou a primeira reitora e nomeou a primeira ministra. E se a gente fosse analisar só dentro dos militares, do período de 64 a 85, quais as diferenças que a senhora vê de um governo para o outro? Porque a senhora teve implicada em um, né, especificamente. Depois do governo militar, no Ministério da Educação, veio aquele Magrelo, muito amigo meu. Como é que é o nome dele, gente? Inclusive, ele escrevia os livros de vez em quando, mandava para mim. Dos governadores militares? Que foi ministro, logo depois da Esther. Ele conduziu a Esther, eu vi, ele conduzia a Esther até a porta do ministério, ela saiu e ele voltou para o gabinete, ministro. Mas aí era ministro, né? Ministro. Porque a gente teve antes Mas do Figueiredo... Era o começo da abertura. Sim, porque antes do Figueiredo teve Ernesto Geisel. O tal de pêndulo, né? Ele foi bater na outra extrema. Porque a gente teve... O primeiro foi o Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois Emílio Médici, depois Ernesto Geisel, para chegar no Figueiredo. Né? Para chegar no Figueiredo. Tinha muita diferença entre eles? Não, tinha não. É que o Lula está fazendo muito pouca coisa pelo Brasil. Né? O gosto dele é viajar no mundo e liderar externamente. Agora que ele caiu no galho um pouco, é que ele está voltando mais os olhos para o Brasil. Mas agora mesmo está para ele sancionar uma lei que torna o Brasil o país que tem os impostos mais caros no mundo. Quer dizer, eu acho que ele não olha muito para o Brasil. Ele não deve ser reeleito. Tá, você pode, o seu celular está cheio disso. Essa é a questão do Lula e com essa lei que altera as finanças brasileiras. Muito bem. Professor, eu queria que a senhora pudesse fazer um fechamento aí dessa nossa entrevista. Queria lhe agradecer a senhora me receber na sua casa, do projeto UFG Memória e Relatos. Queria lhe agradecer ter feito o exercício de lembrança de momentos importantes aqui da nossa instituição, que está aqui completando no ano de 2024 64 anos. E a senhora teve uma parcela importante de contribuição para a instituição. Queria deixar para a senhora fazer a sua despedida. Eu continuo a amar a universidade. A universidade está no meu coração. Se eu for convidada, eu nunca deixo de ir, mas não me intrometo. Então, o que eu deixo para a universidade é esse carinho que eu tenho por ela. Eu tenho a impressão que é isso. Eu continuo amando a universidade. Quando a universidade foi criada, havia uma comissão aqui em Goiânia que trabalhava pró-Universidade Federal. Não tinha universidade. A Católica foi criada em 59 e a Federal em 60. Quer dizer, a Católica andou na frente. E coincidiu que a criação da nossa universidade
a declaração do Correio Oficial com a posse do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros havia dito antes que não ia criar nenhuma universidade em Goiás, porque Goiás não tinha competência para ter uma universidade. E o doutor Colemar ficou doido. Então, começou a correr com tudo. Correr com os papéis e tal, reunião aqui, reunião ali. Foi para Brasília, lutando, conseguiu a cópia da lei que criou a universidade. Com muito custo, conseguiu a assinatura do presidente da República, que era quem antes antes do Jânio Quadros, não me lembro mais, você falou aí. Conseguiu a assinatura, isso já na véspera da posse do Jânio Quadros. Faltava a assinatura do ministro da Educação, que aí o doutor, já era noitinha, quando o doutor Colemar percebeu que estava na hora, que estava passando a hora, que se deixasse o Jânio tomar posse, ele não criava a universidade. Antes era o Juscelino. Aí ele foi, já na noitinha, na casa do ministro, pegar a assinatura dele da lei. O homem já estava de pijama para dormir. Falou para ele, você é muito atrevido. Chamou o doutor Colemar de muito atrevido. Vim aqui a essa hora da noite. Eu não sou nem ministro mais. Eu não sou nem... Não, o senhor é ministro até amanhã. O senhor ainda é ministro. E o homem assinou. Aí foi a segunda luta dele no Diário Oficial, para ser publicado. Porque se não publicasse, não valia nada. E ele foi. Então, amanhã era a posse do Jânio. Ele foi para o Diário Oficial, levou a lei, assinada pelo presidente e pelo ministro, para publicar. Dormiu no Diário Oficial para garantir a publicação. Quando no outro dia o Jânio tomou posse, a universidade estava criada. O Jânio não pôde fazer nada. Então, Goiás deve isso ao Jânio Quadros, essa perseguição, deve isso ao Jânio Quadros, que trabalhou o que pôde contra a Universidade Federal de Goiás. E o doutor Colemar passou por todos esses absurdos, um simples homem miudinho, que eu não sei se você lembra dele, e conseguiu. Aí tinha umas 4 ou 5 faculdades já criadas, como Conservatório de Música, Faculdade de Direito, que era centenária, tinha umas 4 ou 5. Filosofia. Essas 4 constituiu o primeiro conselho universitário que existia e elegeu o doutor Colemar o primeiro reitor. Ele foi eleito o primeiro reitor. Merecidamente? Merecidamente. Aí ele foi, quando ele quis a recondução, que era possível, só com mandato de 3 anos, ele já não conseguiu, foi eleito o doutor Jerônimo Geraldo de Queiroz, que foi um bom reitor também. E assim foi a vida da Universidade Federal de Goiás. Professora, mais ou menos isso. Dentro da universidade existe uma diversidade de opiniões que é natural desse local que é a universidade. Mas quando se diz respeito a lutar pela educação, todos parecem que têm um discurso muito parecido na defesa da universidade e da ciência. A senhora concorda com isso? Ali era uma fazenda, né? Aquele local era uma fazenda, Fazenda Samambaia. Então, por isso, botaram o nome de Universidade Samambaia. Não foi o Colemar que colocou, não, nem o Jerônimo. Eu acho que já foi
O Cruciano, que foi. Isso eu não posso garantir, porque eu não me lembro quem foi que pôs esse nome de Universidade de Campos Samambaia, né? Campos Samambaia. Porque lá era uma fazenda que chamava Samambaia. Continua do mesmo tamanho, não aumentou nem diminuiu. E é uma área grande. É uma área grande. Quando eu tomei posse, já havia muita coisa. Já havia. O professor Cruciano foi muito bom reitor. Eu, pessoalmente, tenho muita coisa a agradecer a ele. Eu fui uma reitora, uma pró-reitora, muito forte. Eu fiz muita coisa como pró-reitora. Talvez mais do que como reitora. Porque, como reitora, eu concluí o que eu vinha fazendo na Pró-Reitoria de Extensão. E o professor Cruciano apoiava tudo. Os pró-reitores dele, da época, eram contra. Na época. Eu lembro de 3 agora. Pode falar os nomes para nós, por favor? É o irmão do Isiquiná, como é que ele chamava? Não lembro. Eu lembro, vejo a cara deles todas na minha cabeça, mas não lembro mais do nome. Não lembro, não. Não tem importância. Não tem importância que a gente vai pegando os relatos e vai montando esse quebra-cabeça da memória do UFG e da história do UFG. Professor, eu queria lhe agradecer mais uma vez a entrevista. Não tem nada a agradecer. Eu que tenho que agradecer de estar contando a minha vida aqui para você.